torcedor do Fortaleza. Oi para todo mundo que sempre acompanha o Jogada do Leão. É o seu podcast onde a gente traz notícias sobre o tricolor de aço. E você sempre acompanha comigo, Fernanda Alves, mas hoje eu tô aqui acompanhada dele, que voltou de férias, voltou com um negocinho aqui, ó, casadíssimo. Daniel Farias, seja bem-vindo mais uma vez ao Jogada do Leão. Tava com saudade de você. Também tava com saudade, principalmente aqui do Jogada do Leão, de participar, da gente falar do Fortaleza. Fortaleza é esporte clube, né? E é importante a gente destacar isso, porque não só de futebol vive Fortaleza, outros esportes também. A gente destaca que essas últimas gestões têm investido cada vez mais em outras modalidades, e hoje a gente vai falar justamente sobre outra modalidade. Muito interessante também dar esse espaço, mas um prazer, uma alegria enorme estar aqui de volta a essa bancada, Fernandinha. Show de bola, Dani. Exatamente. Eu já dei um spoiler aí, mas antes, você sabe que nosso encontro é sempre marcado às sextas-feiras, 8h30 da noite na TV Diário, 11 da manhã aos domingos na Verdinha, no seu principal tocador de podcast e também no @JogadaSVM no YouTube. Tem este e outros episódios que você pode encontrar por lá. E como disse muito bem Daniel Farias, Fortaleza Esporte Clube, porque muitas modalidades se concentram no tricolor de aço, não só o futebol. E é disso que a gente vai falar hoje, Rally dos Sertões. Você já imaginou, torcedor, que o Fortaleza tem um atleta de rally? Pois é, com ele que nós vamos conversar hoje, o George Almeida, que está aqui com a gente. Ele que é navegador, vai aí participar do Rally dos Sertões durante uma semana, representando o tricolor de aço. Seja aqui bem-vindo ao Jogada do Leão. Muito feliz de estar aqui, né, representando o Leão. A gente está indo pela quarta vez pelo Fortaleza, né? Na primeira participação a gente já foi campeão pelo Fortaleza, então é uma paixão que veio de vô para pai, de pai para filho. Eu sou péssimo jogando futebol, mas com o rally tá dando certo, então é isso. Vamos levando aí o brasão do tricolor. Se Deus quiser, aí vamos devagarzinho. Lá é um dia a dia, como se fosse um campeonato brasileiro em oito dias. Então, né? A gente vai pontuando dia a dia, vai subindo, vai descendo, quebra um dia, sobe. Então, resiliência total e trazer um bom resultado no final. Só corrigir aqui que eu disse Jorge Almeida, mas é o Jorge Martins, né? Isso? Tranquilo, Exatamente. Exato. Só pra gente começar, como é que surgiu essa paixão pelo rally? Você já disse que futebol você só é bom assistindo. Exato. Como é que surgiu essa paixão por esse esporte que é conhecido, mas é muito diferente para ganhar essa paixão? Exato. O rally ele começou com meu pai, na verdade, em passeios de 4x4. Então a gente cruzava aqui todo o litoral do Ceará, serras às vezes, passeando em família, né? Então, do passeio começa a competição, em competições locais, né? Então a gente tinha competições locais, só que na época eu tinha 10, 11 anos de idade, então assim, eu não podia nem competir com meu pai ao lado dele como navegador. Hoje eu sou o navegador, sou aquele pessoa que está do lado, né? Do piloto. E com isso, assim que eu me formei na faculdade, eu adquiri meu um troller, né? Um carro, um 4x4, comecei a fazer as trilhas e, como eu tô falando, tudo que às vezes a pessoa começa a gostar daquele esporte, ela começa a querer competir. E aí eu comecei a competir o Cearense de Rally, na época como piloto, e comecei a correr o Cearense de Rally mesmo, campeonato de regularidade, que é um tipo de prova diferente do que a gente está indo correr, que é o de velocidade, é um formato diferente. E aos poucos é como jogador de futebol, eu tava falando aqui antes nos bastidores, o jogador de futebol ele começa a jogar a bolinha ali em frente à casa dele, no terraço, e começa ali ser um campeão no colégio, que ele vira né? Tem um olheiro que vê ele ali e começa a destacar. Então assim foi o rally. Então o rally começou lá com 10 anos de idade, uma paixão, mas não podia competir. Com 21, 22 anos a gente começou a competir no regularidade. E depois veio a história do Velocidade. Comecei a correr o Velocidade aqui, que é o Baja, que hoje nós estamos liderando o campeonato né, estadual, Rally Baja. E do Baja a gente foi pro Rally Ride, antigo Rally Cross Country, que o nome já fala, a gente cruza o país, né? Então, Rally que a gente vai cruzando o país, vários estados. E hoje a gente está disputando o campeonato desde 2020, desde 2018 eu estou correndo Sertões. Porque o Sertões ele é uma etapa do Campeonato Brasileiro. Dentro do Campeonato Brasileiro nós temos Rally RN, temos em Minas Gerais, tem o Jalapão, que é no deserto de Jalapão, e tem os Sertões. Então Sertões é uma etapa e eu tô... Aí era uma paixão de criança que virou uma realidade. Primeira vez que eu fui, na verdade, eu fui no apoio, fui lá ajudando outros competidores cearenses, uma equipe cearense. E eu olhava aquilo ali, será que um dia eu vou estar aí? E um dia fui campeão, né? Então, é bacana. Muito legal.
Jorge, eu ia te perguntar justamente sobre esse aspecto mais específico da competição em si do Rally dos Sertões. Você falou que existem algumas diferenças, né? Algumas competições que são mais irregularidade, outra é velocidade. Se você pudesse explicar para quem está de casa acompanhando como é que funciona realmente, você falou 8 dias. Aí o torcedor que está acompanhando fica pensando, rapaz, 8 dias direto? Não, tem uma pausa. Como é que funciona a dinâmica mesmo da competição? O que é que vocês têm que fazer realmente para conseguir ficar ali nas primeiras colocações? Pronto. 8 dias realmente são 8 dias sem pausa. Na verdade, a gente só para dormir. Sim. E quando dá para dormir. Quando dá, né? Porque se num dia você quebra, você acaba tendo que virar quase à noite esperando a equipe lhe resgatar onde você está para ir para os boxes na outra cidade para ajeitar o carro e largar. Então, às vezes, chega 4, 5 horas da manhã, você tem que largar às 7 horas dos boxes para chegar no ponto de largada da outra prova. Então, mas voltando às diferenças dos ralis. Nós temos o rally de regularidade. O rally de regularidade é um rally mais de constância. Você tem que estar mais constante, andando naquela média de velocidade naquele trecho. Então, é como se eu fosse daqui a Beberibe, vamos dizer aqui, né? Um município aqui próximo de Fortaleza. E até o Eusébio eu tenho que chegar em tal horário. Então, eu tenho que andar naquela média de velocidade. Se eu me adiantar muito, eu sou penalizado. Se eu me atrasar muito, eu sou penalizado. O rally de velocidade, na verdade, o rally ride, ele tem uma largada, da mesma forma de regularidade, saem os carros de 2 em 2 minutos, você tem seu horário de largada no trecho, que é o mesmo trecho, só que a gente ganha quem faz o trecho mais rápido. Né? E, Jorge, mas o que acontece se você larga de minuto em minuto? A gente tem uns sistemas de ultrapassagem dentro da prova, que são automáticos, então o concorrente está largando na minha frente, se eu chegar próximo dele, diferente da Fórmula 1, que tem uma, lógico, com todas as regras né, de fair play, mas tem umas regras de ultrapassagem. A nossa regra de ultrapassagem é o seguinte: se a gente chegou a 300, 400 metros, dependendo do regulamento da prova, esse equipamento, que é um rádio, que a gente clica um botão, no caso eu, o navegador, aperto, a gente emite um sinal para o equipamento dele, ele é obrigado a passar. Deixar e aí, vocês passarem. Exatamente, aí você vai conseguindo passar. Então, como a Fórmula 1, Jorge, quem que larga primeiro? Acontece como na Fórmula 1. Então, no sábado agora da semana vai ser o prólogo. Tem o prólogo Super Prime. Vocês já, com a imprensa, vai escutar muito esse Super Prime, porque é o que vai muito para a televisão. Entendi. O prólogo, nada mais nada menos, é aquele sábado da Fórmula 1 que o pessoal dá a volta e tira... Faz o grid, né? Exatamente, o grid. Né? Exatamente. Ssó que tem um Super Prime, que é realmente um momento aí para triunfar os 8 primeiros de cada categoria. Então eles vão para a pista ainda menor, com todo... Eles montam um estádio, estão montando lá, na verdade, um camarote gigantesco. Estrutura... E Goiânia é conhecido por ter arquibancadas gigantescas. O pessoal gosta muito do evento. Então, é um momento que corre só os 8 que ficaram mais... Então, essa posição. E aí, a cada dia que vai tendo a prova, a posição que ficou no dia é a largada no outro dia, né? O único dia... O regulamento, ele exige que a gente tenha um dia de descanso, se não me engano, a partir do 10º dia de prova. Então, em 2022, que a gente, inclusive, foi campeão pelo Fortaleza, na categoria T2, a gente teve, na verdade, 14 dias de prova. Com um dia de descanso. Nossa. Foram 8.000 quilômetros. A gente cruzou, foi de Foz do Iguaçu até o Pará, em Salinópolis, no Pará. Nossa. Então a gente passou por muitos perrengues. Imagina. Mas foi isso, a gente começou quebrando, batendo motor e no final a gente subiu lá em Salinópolis com o primeiro lugar na categoria no TV2. Então, o rally é como o futebol, resiliência total. Por isso que eu acredito que o Fortaleza ainda vai sair no G4. E falar em Fortaleza, como é que surgiu essa oportunidade de ser atleta do Fortaleza no rally? Porque é algo totalmente diferente. Quem acompanha a gente aqui, nós já trouxemos futebol feminino, falamos de... também trouxemos o pessoal do Fortaleza Tritões, os meninos da base, mas rally é algo que ninguém espera de fato que o Fortaleza se concentre, mas que bom, porque isso mostra essa pluralidade que a gente tem das modalidades esportivas. Sim, o que aconteceu? Eu tenho uma certa amizade com o Marcelo, não muito próximo, mas tenho uma certa amizade porque ele foi presidente da Associação de Jovens Empresários de Fortaleza, que eu fui também em 2022. A gente fez, na época, um momento com ele lá no Castelão, para ele falar sobre a trajetória dele empresarial e como gestor do Fortaleza para todos os jovens empresariais. E eu falei para ele sobre o Campeonato Brasileiro, que eu ia correr os Sertões e tudo, e ele fez o convite, cara, veio correr pelo Fortaleza. E foi muito bacana a pessoa que me recebeu na época foi o professor, o atual hoje é o PC, que é o diretor dessas modalidades. O anterior, ele era louco por 4x4, ele amava os Sertões, então foi uma coisa assim, teve uma sinergia positiva. E ainda me lembro, eu fui a 20ª modalidade, então até o número para vocês. Em 2022 eu já era a 20ª modalidade que Fortaleza tinha fora a principal. Então, assim, é muito importante esse trabalho que eles fazem. Então,
Isso aí foi essa abertura que eu tive em 2022, eu já corri 22, 23, 24 e estamos aí pro 25. E se Deus quiser, vamos continuar renovando esse contrato. Sim, e eu ia te perguntar justamente qual é o sentimento de ir para uma competição como essa, que, como você bem falou, né? A televisão olha, a imprensa olha, as pessoas olham, justamente carregando o escudo de uma equipe que é muito conhecida no Brasil como um todo, principalmente pelo futebol, mas como você bem citou, por outras modalidades também, uma equipe centenária, né? Então, traz um peso maior de responsabilidade, de senso de importância. Se você estava falando, eu estava já pensando na palavra. É a responsabilidade. Porque assim, eu estou indo lá, o piloto, o Max, além de um colega, mas ele me contrata para ir. Então ele confia todo aquele investimento gigantesco que ele está fazendo para eu estar do lado dele, para eu estar orientando ele, para estar sendo o parceiro dele nesses dias. Então, além de eu ter que honrar essa parceria, eu tenho essa responsabilidade de estar levando o nome do Fortaleza, né? Então, o Fortaleza, de pouco tempo para cá, tem criado, não só a nível nacional, mas internacional, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente passa hoje pelos aeroportos, quando eu estou viajando, fardado, o pessoal fica tudo olhando assim, já passando, né? E às vezes não entende nem sabe que é do rally, né? Às vezes andando com capacete, com a sacola do macacão do lado, mas não sabe nem o que é o rally. Né? Mas é muito bacana, é emocionante também. É muito massa, ver às vezes você tá com... Hoje, inclusive, esse ano vai ser o primeiro novo correr com macacão 100% do Fortaleza. Né? Então vai ser bem bacana. As imagens que estão saindo nas reportagens já estão saindo com esse macacão. E é muito bacana porque o pessoal, até os torcedores de futebol ficam realmente torcendo por você, né? Isso é bacana. Por ser Fortaleza, Exatamente. Né? E como é que o rally mudou a sua vida junto do Fortaleza? Essas duas junções, Rally dos Sertões e Fortaleza, que são duas paixões unidas numa só. Como é que isso tem mudado a sua vida? Você que tem uma profissão no dia a dia normalmente e colocou esse hobby também que se tornou algo de uma responsabilidade tão grande. Eu estava até falando anteriormente, que nem os bastidores com vocês, eu realmente, a gente tem que conciliar bem a parte empresarial, porque eu sou do ramo da construção civil, então é uma demanda bem grande, né? Mas o rally, ele nada mais, nada menos que é como se fosse outra empresa. Eu tenho que gerir pessoas, que no caso, diretamente, é o piloto, eu tenho que estar ali gerindo ele, além de que ele que acelera, né? Mas eu comando indiretamente o carro. A gente tem as pessoas que a gente não pode deixar de falar, que são os mecânicos, são os nossos anjos da guarda, né? Tem o pessoal que apoia a gente quando a gente está quebrado lá no meio do nada, o pessoal da organização. Então, ali é só você gerir recursos, gerir pessoas e gerir tempo. Então, nada mais que uma empresa. Conciliar os dois também fica não tão complicado, porque naquela coisa, todo final de semana eu estou num rally, né? Então são 4, 5 etapas diferentes de futebol. Futebol, às vezes, o time joga quarta e domingo. Então a gente não tem essa intensidade. E também eu não tenho tanta essa intensidade como o meu piloto é de São Paulo. O carro estava em São Paulo. Diferente que às vezes duplas aqui de Fortaleza, essas duplas elas treinam juntas, vão afinando o carro. Isso aí é uma desvantagem, na verdade, pra gente. Mas mesmo assim a gente ainda teve resultado, né? Então vai dar certo. Então, realmente dá para conciliar. Como eu falei, os Sertões eram um sonho de criança. Os Sertões, muitas vezes, o tradicional Sertões, não digo que tem que ser assim, mas saindo de Goiânia chegando em Fortaleza. Tiveram várias edições chegando aqui na Praia de Iracema. Então, com 10 anos, eu ia lá para aquela... Eles faziam lá, naquela areia ali. Acho que em 2000, o primeiro que eu fui, em 2018, a gente chegou lá, inclusive. A gente saiu de Mato Grosso. Então... é muito emocionante. Às vezes eu tô dentro do carro e começo a me emocionar no final de especial, que a gente tá dentro do TV ainda, deslocando, né? Porque a gente tem um trecho, eu saio dos boxes, que normalmente é na cidade, a gente tem um trecho chamado deslocamento em cidade. Então a gente desloca no nível da rodovia, a gente tem um tempo para chegar, mas esse tempo é como se fosse o dobro do tempo, se você andasse, então é bem tranquilo. Mas você tem um tempo para chegar, né? Quando você larga aqui, é a especial, e quando você chega aqui, esse trecho ele é fechado por toda a organização. Ele é vigiado por aeronaves, helicóptero, avião. Tem toda uma segurança. Tem uma equipe toda voluntária gigantesca. São as 4 ou 5 equipes. São 70 caminhonetes da patrocinadora que patrocina os Sertões, que cede para eles estarem fechando esses passagens. A gente passa por muita fazenda, passa por áreas abertas, então tem toda essa segurança. E quando eu chego no deslocamento final, voltando da emoção, e quando você abre o celular, porque a gente, inclusive, já vai com aquela internet via satélite agora em cima do carro. Legal. Tem alguns carros que vão com câmeras transmitindo ao vivo,
Porque a gente hoje já grava o quê? A gente grava a GoPro com o nosso intercomunicador, Uhum. então a gente consegue pegar toda a prova, mas vai ter gente que já vai estar gravando. Eu não sei se a gente vai, se chegar lá em Fortaleza, se o Max tiver inventado isso, mas a gente já sei que a gente vai com esse equipamento de internet. Então a gente saiu aqui da prova, a gente já sabe a posição que a gente ficou. Então às vezes você está na posição grande, você já começa a se emocionar, porque é difícil. Realmente é a mesma coisa de fazer aquele gol nos últimos... Aos 45 do aos segundo 45 tempo. do segundo tempo. Sempre estou fazendo essa analogia ao futebol, porque realmente Não, sim. tem como comparar, que é bem emocionante e é bem difícil Muito também. legal. Jorge, uma curiosidade também, você tem falado bastante ao longo das suas respostas sobre essa dinâmica, né? O Max é o piloto, você é o navegador, né? Eu queria que você explicasse para quem está acompanhando o que exatamente faz o navegador. A gente geralmente vê nas imagens, como você bem falou, às vezes com um papel ali na mão, né? Dando as coordenadas, mas na prática, como é que funciona? Tanto a sua preparação para a prova e no momento da prova, realmente, como é que você vai conduzindo ali o piloto? Eu vou começar lá na preparação. A preparação, eu praticamente... O Max, como eu falei, o Max está investindo numa equipe muito boa. Então essa equipe, é mesmo quando você estivesse no grid de Fórmula 1, tem aquelas que andam lá no último Pelotão ali? pelotão, exato. A gente está indo com a que está andando no primeiro pelotão. A que está sendo campeão, tá levando o Campeonato Brasileiro esse Estaria ano. na Série A. Exatamente. Pronto. Exatamente. E então a equipe é muito boa. Então a gente não tem tanta coisa a fazer como competidor, porque aquela velha, a gente chama de sit and drive, é chegar lá, sentar e pilotar. Entendeu? Então eles deixam tudo já meus equipamentos de navegação, a única coisa que eu estou levando é o meu tablet. Eu chego lá, eu já acoplo meu painel de navegação, que já tem os equipamentos que são acoplados com o sistema da prova. Então, assim, eles já são bem perfeitos nessa organização. Então, essa preparação, não é à toa que o Max nem testar o carro no teste, que eu acho irresponsabilidade. Mas é porque ele tem uma equipe que testa para ele, né? que afina, que são especialistas nisso, né? Então, então a gente já chega lá, já logo a gente vai ajustar meu cinto, algumas coisas particulares, mas o carro já vai estar bem preparado. Sim. Quando a gente vai para a prova, o navegador ele tem o piloto tem a seguinte responsabilidade: escutar o navegador. Primeiro tem uma sinergia, um respeito entre os dois, tem que ter essa. Porque tem hora que a gente xinga o outro, fica com raiva na hora da emoção. Um quer tomar um Exato. Então isso tem que ter essa sinergia. E ele tem que acelerar, tem que ser responsável por acelerar e focar em acelerar e frear e me escutar. No caso, e uma coisa que a gente faz em comum, às vezes, é alguma manutenção rápida no carro. Mas, dá exemplo, Fórmula 1, quando você entra no box, tem um cara lá para trocar o seu pneu. A gente está aqui no meio da prova, papoca o pneu, opa, a gente desce, tira cinto, pega os equipamentos, a parafusadeira, ele levanta o macaco, então já tem toda uma coisa combinada, ele pega, bota o macaco, nosso macaco é um pneumático, ele dá duas apertadas, já sobe, eu entro com a parafusadeira, tiro, ele pega o pneu, a gente bota outro pneu, parafusa, amarra. Aí eu mando ele entrar primeiro no carro para ele logo se arrumando, depois eu entro e a gente sai de novo. Então já tem isso aí alinhado. Antigamente o nosso carro eu utilizava que não uma bicicleta, que era uma correia de borracha, e ela quebrava muito. Então a gente já tinha que ter isso aí também, porque às vezes no final do rally, depois de horas e horas, que vai acumulando a quantidade de horas durante os dias, em horas, né, isso acumulado. Às vezes você perde um título por causa de 1 minuto. E esse 1 minuto, se você for mais rápido, não troca do pneu. Então, por isso que a academia é importante também, porque às vezes, se você não estiver bem para aguentar o dia inteiro, e também, às vezes, um esforço ali para levantar uma roda, para você não ter uma lesão na lombar, uma coisa do tipo. Então, isso é importante também. Então, preparação física, né? Isso é a coisa que o piloto e navegador fazem em sinergia, né, juntos. Então, o piloto acelera, o piloto freia, o piloto ajuda nessa parte mecânica. E o navegador, o que eu vou fazer? O navegador, além de ele explicar o caminho, para onde é que a gente vai, eu tenho que dizer para ele os perigos do caminho. E o meu maior foco é o quê? Deixar o Max, no caso, ele andar o mais rápido possível, da forma mais segura possível. Então, para isso, eu tenho que estar com o tempo. Antigamente, a gente recebia a planilha, que a gente chama, que hoje é tudo digital, hoje é no tablet, né? A gente recebia essa planilha um dia antes, à noite, e aí a gente podia estudar. Às vezes, hoje a gente recebe meia hora antes de largar. Nossa. Então, não tem como muito. É você estar ali olhando... É a experiência também, né? Exato, a experiência conta. É a forma de ler, por exemplo, você já tem que estar olhando aquilo ali que vem na frente para falar, Max, ali na frente vai acontecer isso. Lógico que a organização ela não é tão irresponsável a um ponto de chegar e perigos grandes, perigo enorme, né? não avisar com antecedência. Então, eles têm um briefing um dia anterior. Então, eu faço a parte toda de navegação, dizer para ele para onde é que a gente vai, quais são os perigos e deixar ele andar o mais rápido possível e seguro.
Eu também tenho que cuidar da parte de ultrapassagem, né, do sistema do carro. Tenho que cuidar da parte de abastecimento do carro, porque o tanque original do carro ele não aguenta. O carro faz só 2 km por litro, 1,5 km, 2. Então a gente coloca outro tanque reserva. Então a quilometragem X eu tenho que reabastecer o carro em andando. Eu aperto alguns botões e ele já reabastece o carro. Eu acho que você trabalha mais que o piloto. Né? Total. Bem mais. Eu tenho que me preocupar com a temperatura do motor do carro, que às vezes também ele consegue visualizar, mas eu sempre falo, foca na pista, porque... Que eu vou vendo essas outras às coisas. vezes eu tenho uma referência que a gente fala, exemplo, vai ter uma curva à esquerda e a outra curva à direita daqui a 1 km. Então, às vezes é de 100 metros essas referências, mas às vezes é distante. Então, nesse tempo eu paro para ajudar ele a ver como é que tá a temperatura do carro, como é que tá o combustível, como é que tá tudo dentro do carro para que a gente consiga seguir de forma efetiva, não tenha nenhum problema. Mas é mais isso, manutenção. Ao final do dia, o horário, só que nem uma babá do piloto, na verdade, tá na hora de acordar, a gente tem que tomar café da manhã, se a gente não vai chegar nos boxes antes, pra gente fazer um check-in, ou um checklist, ver como é que tá faltando tudo. A gente lá nessa equipe, eles até passam um checklist pra gente ver como é que tá antes do carro, como é que tá tudo, pra gente não esquecer se tá abastecido o carro, se a bateria da parafusadeira tá ali, porque às vezes acontece do cara botar. Mínimos detalhes ali, né? Fazem diferença. Principalmente quem tá brigando no primeiro pelotão. E essa parceria com o Max Fernandes, como é que surgiu? Como é que vocês se conheceram? E se tornou um casamento, né, digamos assim, dentro da competição. O Max, eu conheci ele na equipe de São Paulo, quando eu corri em 2020 e 2021. Tava correndo com um amigo dele, e aí ele me roubou do amigo dele e falou, vamos correr o brasileiro em 2022, vamos. Nessa época eu ainda estava muito ainda na brincadeira, o rally era mais um hobby, né, do que Aí de 22 para cá que corri o brasileiro, começou a vir muitos resultados, a gente começou a enxergar o rally de outra forma. E aí o Max começou, e o Max é um cara novo no rally, ele começou, no TV na verdade. Ele fez Sertão em 2020, aí 21, se eu não me engano, ele fez moto de novo, ele foi fazer de UTV em 2022 comigo. Né? Então ele é um piloto novo na UTV, mas que já tem muito quilômetro rodado. Então ele já fez provas internacionais, se destacou nas provas internacionais que foram aqui na Argentina. Então ele correu com outros navegadores na época. E tem isso, às vezes dá de casamento, dá de match de primeira, mas depois, como eu fui o primeiro navegador dele, eu acho que ele falou assim, não, será que outro navegador ali não vai... E realmente ele foi para uma prova internacional, que é outro tipo de navegação que eu ainda não tive a expertise de chegar e trabalhar, isso porque a gente não usa aqui nas competições nacionais. Então ele foi com esse navegador. Então a gente não correu em 24, porque eu estava com outro piloto, estava trazendo muito resultado também, mas acabou que a gente teve uns problemas pessoais, a gente se acidentou ano passado, no começo do campeonato a gente capotou, o carro pegou fogo. Nossa. Aí a coisa ruim do rally, né? Mas faz parte. Então, assim, foi bem conturbado o meu 2024. E 23, praticamente, a gente chegou aqui no Preá, na Praia do Preá, e andamos muito bem. Então, o Max, e o Max é um cara muito exigente, eu acho muito bacana, um piloto muito exigente. Ele, na hora, é muito estressado, é muito exigente, então eu gosto da exigência que ela eleva o nosso nível. Se você é um cara acomodado, que tá indo lá só pelo churrasco, pelas férias, não, o Max ele é competitivo, então isso aí leva a gente a querer competir, querer brigar pela bateria, pelo minuto ali do levantamento de uma roda, de uma curva, até a curva orienta, cara, tu tá derrapando demais, cada curva que a gente pede 1, 2 segundos, a gente faz 400 curvas no dia. Então, até isso aí eu tenho que estar, até isso aí eu tenho que estar sentindo. No título de 2022, eu tava lendo aqui, foi o UTV 2. Isso. E agora vai ser o UTV 1. Isso. Qual seria essa diferença? É um desafio a mais para vocês? Só para explicar também para quem está acompanhando. Essas categorias de UTV 1, 2, 3, elas dividem assim de forma. Eu vou falar de uma forma bem resumida. A UT3 normalmente são para iniciantes e carros 100% originais, certo? A UTV2 já são carros modificados, tá bom? E a UT1 normalmente são campeões da UT2 ou então carros novos que acabaram de sair, que são como o nosso que a gente vai sair, o Maverick R Canam. É um carro que ele não trabalha mais com aquela correia que eu lhe falei, que é a correntezinha. Sim. Então é um carro que ele é muito resistente, ele é muito mais forte. Ele é como se fosse um carro mesmo, não um TV. Entendi. Então a federação ela coloca no primeiro ano que ele está competindo 100%, ninguém pode correr mesmo que seja um piloto iniciante, ele não pode correr na UT3. Então a gente está indo para uma categoria que ela tem pilotos experientes e tem máquinas mais preparadas. Então é mais difícil para vocês, né? O pior também o quê? Nós estamos num grid pequeno, inclusive esse ano, 62 UTVs, saiu oficial, onde 62, 21 são da UT1. Nós temos 5 categorias, porque fora as 3 de numeração, nós temos a OV45,
a over 55, se eu não me engano, porque eu não piloto mais. É o pilotos que têm idades superior a 45 a 55 anos, né? Então, de 62 UTVs, a gente está quase um terço do grid. Então, a briga vai ser grande. A briga vai ser boa. Essa briga sobre esse grid, inclusive, foi um ponto ressaltado quando a gente pegou o material de divulgação. Enfim, como é que vocês esperam, a expectativa dessa atuação de vocês, já que você já falou dessa questão da competitividade, que o Max é essa pessoa competitiva e que você gosta disso também, para trazer esse título aqui para a gente? Essa prova, por os últimos 5 anos, é uma prova que está prometendo, já vi algumas imagens que são bem tenebrosas já. Vai ser a prova mais difícil dos últimos 5 anos. Ela não vai ter cronometragem pequena, mas vai ser muito difícil que o terreno. Muita serra, muita pedra, muita quebradeira. Sim. Então, a gente vai ter que ter muita constância. Não vai ser quem acelera mais que vai chegar ao final e vai conseguir ganhar. Então, eu e o Max é teimoso. Ele falou que disse que vai na... Não, já a gente vai na... Tá passeando, vai tranquilo. Mas, Max, não é assim. Depois que tu bota o capacete... Tu esquece disso, né? Então... Por isso mesmo que tu vai lá nas pedras, você vai ter que me frear. Outro também ponto que o navegador tem que fazer, é controlar o psicológico do piloto. E também falar, cara, se tu andar muito agora aqui, a gente vai quebrar, a gente vai ficar no meio do nada e vamos ser penalizados. Quando você quebra o dia e não consegue terminar a prova, você leva uma penalização altíssima. E aí a possibilidade de você pegar tirar o primeiro lugar já praticamente é cortado, né? Mas de 21 TVs, lá pro meio da maratona, que eu já vou falar sobre a maratona, mas no meio da prova, com certeza vai estar em uns 10, já vai ter forfetado, que a gente fala, que é quebrar no meio da prova. Entendi. E não conseguir terminar. Algo previsível, né? Total. Não, é impossível não ter isso. Então, é administrar muito. Porque a gente não sabe, a gente tá andando aqui, a gente não sabe se o outro tá andando mais diferente da Fórmula 1, que o piloto tá aqui, ele fala com o engenheiro dele, ele diz, mas o cara tá quanto tempo de mim, não sei o quê. Então você vai controlando isso. No rally, não. No rally a gente consegue, às vezes, quando a quilometragem é mais de 200 quilômetros, a gente tem uma chamada abastecimento. A gente entra em uma zona de radar, às vezes, não, sempre a gente entra na zona de radar, desculpa, a gente diminui a velocidade, entra normalmente num vilarejo, em algum lugar, abastece a nossa equipe lá, eles só podem dar combustível pra gente, não podem dar nada de peça. Eu e o Max, a gente pode fazer algum ajuste no carro, e aí eu posso perguntar, e aí, como é que tá? O competidor que tá comigo, tá na frente de mim na posição acumulada, tá em quanto tempo? Não sei, se ele tiver quebrado lá atrás e eu não tô vendo, eu já administro e não quebro o carro. Então tudo é estratégia, né? Tudo é estratégia. A equipe ajuda nisso aí na época que a gente para no abastecimento. Quando tem abastecimento no dia. Mas o certo normalmente tem, porque são provas bem longas. Eu fiquei curioso sobre esse caso que você falou sobre o acidente, porque a gente está falando de um rally, né, que envolve muita adrenalina, que envolve alguns terrenos, como você citou, acidentados, perigos no percurso. Como é que fica, se você pudesse contar um pouco mais de detalhes sobre esse acidente, e também como é que fica assim, o coração do piloto e do navegador, no seu caso, diante dessa possibilidade de acidentes? Assim, é algo que deixa vocês realmente preocupados, ou a adrenalina ali do momento faz vocês esquecer esses perigos? Como é que funciona essa dinâmica também, assim, de preocupação? Segundo meus pais, eu só vou sentir isso quando eu for pai. Então, eu realmente não... Eu tinha essa ansiedade, assim, essa semana era pra eu já ter lá, era segunda-feira, sabe? E tá lá e tudo. Então, hoje eu sou mais tranquilo em relação a isso. Primeiro de tudo, os equipamentos, eles são altamente preparados para os acidentes, na verdade. É que nem seguro de saúde, a gente tem para não usar, mas a gente tem macacão anti-chama, as nossas gaiolas, que são a estrutura do carro, elas são reforçadas, os bancos são bancos também reforçados anti-chama, os cintos não são cintos como são cintos 4 pontas, a gente é obrigado a andar equipamentos de corte dentro do carro para ter que cortar o cinto caso a gente capote dentro d'água alguma coisa e o cinto não saia. O carro, ele é todo reforçado também, porque ele é aberto, ele não tem vidro, né? Mas a parte de baixo também pode entrar um galho, ele tem um chapão ali que é obrigado a ter. Então, tem toda uma preparação que a federação exige. Inclusive, nesse momento, hoje está tendo a vistoria dos carros. Eles estão passando pela vistoria lá em Goiânia. Então, nossos mecânicos, eles levam lá para a área de vistoria da Confederação Brasileira de Motociclismo, eles verificam e aí adesivam o carro. Está ok, se não está, tem que voltar. Quantidade de extintores também tem que ter quantidade mínima. Tem outros itens também de segurança. Então, o carro já é preparado para isso. A gente já anda com vestimenta também. Calça interna, a blusa, a calça, meia, o macacão é todo anti-chama para não ter problema de incêndio. Realmente o nosso foi uma fatalidade. Eu estava correndo com um piloto que ele era
na verdade, pentacampeão brasileiro de kart. Então, ele pilota muito. Ele começou a dar umas voltas aqui nos baixos e o pessoal foi impressionado. Então, apostaram nele para ele correr o ano passado e ele me contratou para ser o navegador e a gente vinha na primeira etapa do brasileiro, que é o RN, que é aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba. A gente vinha liderando, mexendo com o pessoal do pelotão da frente. A gente vinha liderando quando a gente sofreu acidente. Foi nos 20 primeiros quilômetros da prova. O que aconteceu? O nosso carro era um carro muito bem preparado, só que o sistema de amortecedor dele, normalmente, são amortecedores bem caros. Normalmente, às vezes, um piloto vende para o outro, esses amortecedores. E esse nosso amortecedor, ele tinha uma peça que estava fragilizada e o antigo dono não tinha feito a correção correta. Né, com a equipe boa, que a gente manda até para São Paulo para corrigir. E aí a gente estava no limite, que era 130 por hora, passando na areia. Embora que ele, assim, né? Eu senti que ele perdeu o carro. A gente disse que a gente virou passageiro, que o piloto virou passageiro, quando ele não consegue mais controlar o carro. A gente capotou, saltou, e quando caiu, como era um carro modelo novo também, o sistema de combustível dele não estava tão aferido ainda, os tubos. Quando a gente capotou, ele desacordou, consegui retirar ele, e o carro pegou. Aí não tive como eu salvar o carro, né? E aí eu consegui sair, a gente saiu tranquilo. Então, a gente sai do carro e está bem ali. Sabe? Ele machucou só um pouquinho o braço, mas tranquilo. Foi um acidente muito feio para poucos arranhões, né? Eu tô impressionada com a sua naturalidade, contando o acidente. A gente capotou. É porque se torna natural, né? Agora em Minas Gerais, a última etapa, eu tava na categoria do T3 com o piloto de Recife, a gente caiu barranca abaixo em Minas Gerais. Nossa. Mas eu saí até brincando com o óculos quebrado, porque a gente sai intacto, né? Graças a Deus não aconteceu nada, Papai do Céu nos abençoou. E, como eu falei, os equipamentos são muito bem preparados. As equipes montam os carros dessa forma pra gente... Porque faz parte do risco, né? E aquela história, quem gosta de adrenalina, gosta de adrenalina. A adrenalina é a chave principal, inclusive, pra quem gosta do rally, né? A gente percebe que tem que gostar muito disso. Também, o rally tem como você ir... tem outras categorias, a gente chama até categoria de churrasco, que é o pessoal que vai acompanhando o rally, passeando. E também tem pessoas que correm com a gente, no mesmo... pilotão, só corre lá atrás e vai com aquela experiência de querer finalizar o rally, de uma conquista, de querer fazer como se fosse uma trilha com velocidade, né? Então não necessariamente você tem que ser aquela pessoa que gosta de perigo, que gosta... E na verdade tem um ditado lá no rally que a gente fala, quanto mais difícil, quanto pior, melhor, na verdade. Quanto pior, melhor. Então tá todo mundo ansioso aí com essa versão dos Sertões, que ela vai ser bem, bem, bem difícil. E sobre esses locais que vocês passam, né? Cruza o país, como você citou aí no caso da competição, o Rally dos Sertões, que é conhecido, enfim, já passou por vários locais. Eu sou de Juazeiro do Norte, já passou por lá, inclusive. 23 a gente estava lá. Teve uma etapa que já passou por lá. E aí, como é que fica essa expectativa também de conhecer lugares? Porque tem algumas vezes, acontecem de vocês irem para locais que nunca foram, tem essa experiência também, né? De conhecer novas culturas, novos espaços. É muito bacana, a gente chama de cidades anfitriãs, porque realmente eles recebem a gente... mesmo. Cara... Acho que é Antônio Prudente ou é Presidente Prudente em São Paulo. São Paulo, Presidente Prudente. Cara, eu me emocionava de tanta gente. Eu nunca vi, parece que tava chegando o presidente da República na cidade. Nossa. Como sabe, a R-116 aqui de Fortaleza, tu imagina o pessoal em cima do viaduto. Esperando. Que a gente anda no asfalto, né? Esse deslocamento final que eu tinha falado anteriormente. Esperando, a gente entrou numa praça, lá, como se fosse do lado de um rio. Cara, era um lotado de gente que eram os pilotos tudo assim, ó, sem entender, né? Então, são as cidades anfitriãs que nos recebem. E sobre conhecer, é tão corrido. Assim, a gente consegue ele no final, nos boxes, como normalmente a gente está, ou tá no aeroporto da cidade, que está desativado, ou porque a estrutura é muito grande. Vocês vão ver por imagens aí, exemplo, a gente vai estar em frente ao estádio de Goiânia agora, né? Serra Dourada. E é lotado, uma estrutura muito grande. Então, normalmente a gente está em ambientes, exemplo, parques de vaquejados, esses locais, então vira meio que uma festa para a cidade. Então é bacana, a gente recebe lá, algumas crianças vão tirar foto e tudo. Mas a gente, nessas cidades que estão no percurso, é muito difícil a gente conhecer. Durante o percurso a gente vê paisagens lindas, que às vezes dá para apreciar, mas tem que estar focado na planilha, né? Aceita mais, só como é bonita, aí pronto, aí voltou para a planilha, né? Mas não dá. Agora, exemplo... Ano passado, em 2022, que a gente teve em Foz do Iguaçu, então você conhece outras cidades ali, dá para conhecer outros países, na verdade. A gente conhece várias culturas e é engraçado o quão as pessoas são humanas na hora. A gente quebra no meio do nada
A gente chega, às vezes, em casinhas que o pessoal não tem nada. E os caras querem ceder a comida deles pra gente, querem dar banho. Enquanto a gente tá esperando aqui pra chegar, querem receber como a gente fosse um familiar. Então, é muito bacana como as pessoas ainda... Os seres humanos são tão impactantes, Ainda, né? E é muito massa, muito massa. A gente é tratado muito bem onde a gente quebra. Uma vez que eu quebrei com o Max em 2022, que eu falei, a gente começou quebrando e terminando os campeões. A gente parou na fazenda, o Max foi conhecer a fazenda, quase comprar a fazenda lá, fez limonada. Ia ficar por lá, ficamos por lá. Até hoje eu tenho os vídeos, assim. Então, bem muito bacana. Legal, muito legal. Já ia perguntar também, a gente estava até comentando um pouco nos bastidores, sobre a questão de investimento, né? Porque não é tão simples assim. Na verdade, a gente está vendo que tem muita coisa por trás, né? Preparação, montagem de carro, a equipe, peças, enfim, equipamentos de segurança. Então, envolve muito custo, né? Envolve muito dinheiro. E aí, obviamente, vocês precisam ter parceiros, patrocinadores. Então, realmente é um esporte que demanda muito desse aspecto financeiro também, né? Realmente a conta do rally ela é alta, muito alta, né? Diferente do futebol, que você investe numa chuteira, numa bola, de uma forma bem grosseira de falar. sim. Aqui também é um esporte que gira muito dinheiro, Sim, muito mesmo. Mas o rally, acho que depois da Fórmula 1, é o esporte mais caro do mundo, né? Assim, ele é bem caro porque os equipamentos são muito caros, é tudo importado. A gente tem, pra você ter ideia, praticamente tem pilotos que todo dia trocam os 4 pneus do carro. Troca quase o carro inteiro. As peças não são baratas. A estrutura, a própria inscrição do evento ela é muito cara. Mas eu sei que só a inscrição ela não paga o evento, pra vocês terem ideia, o custo do evento. O custo é muito alto também, né? Então é patrocinadores que ajudam, né? Então até tô com que tá me ajudando, comprou meus equipamentos no Max, né? Que é a parte a gente chama. E sempre se precisa disso, um planejamento, ou então o próprio piloto é o próprio patrocinador, ou então realmente ele pega algumas empresas que o ajudem. Mas normalmente os patrocinadores deles não conseguem, não tem nenhum. Se eu tiver 1 ou 2 de 60 UTVs que correm com alguma concessionária ou piloto que banca 100%. Entendi. Acho que nem tem esse grid. Acho que esse ano nem tem. Todos Ano passado eu estava correndo com piloto que era tudo pago, né? Entendi. Então, mas é a raridade. Então, normalmente ou é o próprio piloto que investe, né? Ou então, realmente, em raridades tem alguém aí, ou patrocinadores que ajudam um pouco. Sim. Das milhões de histórias aí que você já viveu no rally, qual foi a mais emocionante? Você citou uma em 2018, quando você chegou aqui em Fortaleza, que você ficou recordando, e muitas vezes você sente essa emoção, já que é um sonho de infância. Qual dessas que uma, ou você pode listar aí, quantas você achar mais emocionante que você viveu dentro do rally, já que é uma realização de infância, a gente sabe que o Jorge criança hoje está muito feliz em ver o Jorge adulto realizando esse sonho. Sim. Na verdade, são tantas que difícil. Mas é porque, na verdade, cada emoção que você vai tendo uma nova, né? Mas uma que... Porque um dos meus sonhos é ganhar um Sertões, que é bem puxado para se ganhar. Mas... Porque tem navegadores que são 100% profissionais. Que correm com pilotos que não vivem disso, mas, na verdade, dão 70% do tempo dele naquele rally. Então, é difícil você superar pessoas assim que estão, né? Então, pra você ganhar um Sertões, ele é bem complicado. Sertões que eu falo na geral. Porque tem as categorias, você ganha na geral. Então, foi o dia que a gente ficou, eu e o Max, em 2023, a poucos segundos, a gente quase ganha uma especial o dia inteiro na geral. Foi uma emoção muito grande. A emoção, toda vez que eu chego, a família tá também, é uma emoção muito grande, que a gente chegou aqui Foi meu primeiro Sertões correndo com o Charles, chegando aqui, e a gente levou o pódio, você tá o pódio dentro de casa, ter ali a família ali embaixo, então assim, são emoções muito diferentes e... caramba, é tantas. Tô te falando, às vezes eu fico chorando dentro do carro quando termina a prova, porque aquilo ali, a gente ama aquilo ali, é muito difícil, é muito complicado, é muito tenso, mas eu acho que uma das maiores foram essas. Foi quando eu cheguei, minha família estava para me receber. Foi quando a gente teve expressivos resultados, né? Quando foi um momento que eu estava no nível X e elevei, né? Então, poxa, eu cheguei, saí daqui, tô agora brigando com o pessoal da ponta aqui, é bacana. Isso aí foi uma das emoções. Mas eu lhe garanto, todo dia é uma emoção diferente. Eu ia perguntar justamente isso. Você falou aí da sua família, né? Da emoção em vê-los esperando. Eles ficam nervosos, preocupados quando você vai para uma competição como essa? Meu pai tá nem aí. Meu pai e foi ele que me levou para esse mundo. Pra ele é um orgulho, então. A minha mãe, ela sempre bota uma santinha, alguma coisinha dentro do coisa. E lá na televisão, na sala de reunião da construtora, como se fosse essa daqui,
a partir do primeiro dia que vai ser domingo a Ligado largada, 24 horas por dia, né? porque tem um sistema de satélite que ele fica vendo onde a gente tá andando, Olha fica só. ligado lá me acompanhando. Que legal. Às vezes eu chego no box, que eu abro, porque a gente é proibido usar o celular, né? Aham. Tá no prova. Quando a gente chega, eu abro o celular, ela já fala, tu ultrapassou o fulano que tava na tua frente. Assistindo tudo, né? Ainda sabe de tudo. E Já. tem, Muito já tem, legal. além da equipe que vocês têm, Já ainda tem tem essa essa outra equipe equipe, pessoal tem. aí, né? E pra os tá amigos ajudando também, que às vezes competem já sertões, o Campeonato Brasileiro não estão lá, já falam nos grupos, então dá todo esse apoio. E também ainda tem os familiares e amigos, né? E ainda tem também os torcedores do Fortaleza. É verdade. todo um pacote. Esse apoio familiar conta muito também para essa preparação de vocês psicológica, porque precisa estar com o psicológico também bem trabalhado para estar dentro de uma competição tão cheia de nuances como o Rally dos Sertões. Total. Principalmente também pelo fato do trabalho com a empresa lá ser empresa familiar. Então, Uhum. na minha ausência, eles que estão É, cobrindo lá, né? tão Tava falando dando pra conta. vocês aqui. Aham, sim. Eu vejo no final do dia só se a empresa pegou fogo ou não e vou focar na prova, Sim. dormir, descansar, porque no dia tem que acordar cedo. E dou um oi pra namorada, dou um oi pra família, mas realmente é o foco. Então, eles ajudam muito, a família ajuda muito também nesse aspecto, de deixar a empresa, que hoje é minha carga é a empresa, então deixar-o tranquilo para que eu possa competir. Jorge, eu ia te perguntar também, agora pensando já no futuro, né? Você vai participar de uma competição importantíssima agora, mas eu acredito que a sua carreira não vai acabar agora. Você ainda tem sonhos para concretizar. Tem uns Você ainda 30 tem anos de rally aí. Olha aí. Ou mais. E você falou aí sobre possibilidade de disputar competições internacionais, né? A gente sabe que o rally não é uma competição apenas brasileira, mas tem Rally Dakar e outros aí, Baja 1000, né? Eu acho que é no México, enfim, Sim, né? sim. Quais são os seus sonhos dentro dessa modalidade? O que é que você almeja? Onde que você quer chegar? Onde que você se imagina daqui a 10 anos, sei lá, pensando em rally? Participar uma vez no Dakar na minha vida eu queria, de fato. Coisa assim, é o ápice do rally. Além que os Sertões em 2022, que a gente foi campeão, ele foi maior que o Dakar em quilometragem, mas é uma prova diferente, é uma prova em deserto 100%, é uma prova bem mais cansativa. O Sertões É uma outra cansativo. experiência, né? É outra experiência. Experiência nacional, várias culturas, né? Outras regiões, outros terrenos, então é bem diferente. Os Sertões eu ainda fazer uma categoria, nem que seja o T3 pilotando, isso aí eu vou me organizar para fazer isso, não tenho dúvida disso. E isso é o campeão dos Sertões. Eu acho que como eu te falei, cada coisa que você vai batendo, você vai Querendo subir mais um né? degrau. Né? Como eu falei, campeão dos Sertões na geral, né? A gente foi campeão na UT2, mas campeão na geral, que é muito difícil. Na verdade é uma roleta russa. Porque você pode ter o melhor equipamento, você pode ser um excelente piloto, ter um excelente navegador, mas uma pedra no caminho aparecer, você bater, você perdeu a geral. Então, porque do grid de 62 eu lhe garanto, tem 25 aí para ganhar a geral. Então, é muito alto, competitivo, né? Muito competitivo. O pessoal cada vez mais está mais experiente, cada vez mais eles estão implementando mais tecnologia. E como na Fórmula 1 também, acho bacana, a federação cada vez mais está criando regras para que a equipe mais rica não ganhe, exatamente, fica algo mais equilibrado e competitivo. Isso aí é bacana. Legal. E aí você falou que a sua família vai com certeza acompanhar todo o trajeto. E para quem está acompanhando a gente, que é torcedor do Fortaleza e quiser também acompanhar e mandar mais energia positiva para o George, como é que pode fazer? Eu vou estar sempre no meu Instagram, né, que é o @GeorgeM de Martins, Rally. Esse Instagram é o meu só de rally, então eu vou estar divulgando diariamente o que aconteceu, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Lógico, sempre focado no rally, mas ali eu tiro 10 minutinhos ali para passar um pouco, né, do que está sendo. Tem também o próprio Instagram dos Sertões, o @Sertões, que passa muita coisa. Tem agora a equipe Fifi Rally, que é bem bacana. Essa equipe, ela vai com uma carreta só de transmissão ao vivo. Então, ela tem um estúdio desse aqui, de cidade em cidade andando, os computadores vão lá, e o carro dele é um dos que vai ser transmissão ao vivo, então é bacana. Para as próprias emissoras também, o Globo Esporte, inclusive, já passou ontem aqui, né? Vocês aqui do podcast, outras emissoras também acabam repercutindo o evento. Então, são essas redes aí, esses contatos que acaba a pessoa podendo acompanhar. Jorge, nossa conversa está muito boa, mas já está perto de acabar, infelizmente. É muito bom que a gente aprende também sobre muita coisa que a gente não conhece. Foi muito bacana. Quero deixar o espaço aqui para você mandar um recado especial para quem você quiser. Também pedir aquela energia positiva. E a gente espera que você volte com esse título, tá bom? Coisa boa. Fica à vontade. Primeiramente, saudação a todos os torcedores tricolores, né? Realmente,
A gente tem que honrar o nosso time, então vou levar o brasão dele no macacão e vou fazer isso. Então, espero a torcida de vocês. Agradecer ao meu pai, minha mãe, minha irmã, a Isa, minha namorada, que são as pessoas realmente que lhe dão aquela fundação ali, aquela solidez para que eu vá competir, né, esse apoio. Todos os amigos da equipe, né, e todos os competidores também. O Rally ele tem um fair play muito grande, então desejar que todos consigam competir, que todos atinjam os seus objetivos, ou terminar, ou brigar pela categoria, mas que todos retornem às suas famílias bem, que eu acho que é o mais importante. Bacana, Jorge. Agradecer mais uma vez você aqui. Pode contar sempre com a gente do Jogada do Leão. Tá certo. Agradecer também você, Dani, pela parceria. Até a próxima. Valeu, Fernandinho. Até a próxima. Eu gostei quando ele falou assim, da mesma forma que o Rally é superação, o Fortaleza também vai terminar no G4. Também gostei. Então, o melhor cenário é o Sim. Jorge campeão do Rally dos Sertões e o Fortaleza saindo aí Show de bola. situação e indo lá pro topo da Sou tabela. totalmente a favor também. Vai dar certo. Obrigada, viu, Jorge? A gente Eu foi que uma agradeço. aula sobre Rally que você bacana. deu. Com certeza você vai voltar aqui com mais uma para falar um pouco mais sobre Vou trazer com o Rally. troféu em cima da Trazer mesa. pronto. Se quiser. Já tá tudo combinado. Show de bola, pessoal. Obrigada, Obrigado. Obrigada também para você que sempre nos acompanha aqui no Jogada do Leão. Lembrando sempre, às sextas-feiras, na TV Diário, 8h30 da noite. Na Verdinha, às 11 da manhã, aos domingos, no seu principal tocador de podcast e no @JogadaSVM no YouTube. Tem este episódio, tem outros lá para você acompanhar. A gente sempre conta com a sua participação e audiência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.